Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Bernadette Minervino, sou bombeiro militar e aluna do curso de doutoramento em Engenharia de Segurança ao Incêndio pela Universidade de Coimbra. O artigo que eu vou apresentar para vocês se intitula Análise dos critérios de classificação de edifícios nas regulamentações de segurança contra incêndio nos estados brasileiros. Quando nós vamos falar de hierarquia de legislações, nós temos a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, mas ela obviamente não consegue abranger todos os assuntos. É previsto na própria Constituição que, inexistindo lei federal sobre alguma norma geral, os estados vão exercer o poder de legislar sobre isso, conforme a sua Câmara Legislativa julgar pertinente. Foi o que aconteceu com relação aos assuntos de segurança contra incêndio. Como o governo federal não legisla, coube aos estados fazer a sua própria legislação, e cada estado delegou essa função aos corpos de bombeiros. Esse é o motivo pelo qual, ao ter 27 estados federativos, nós temos 27 legislações diferentes com relação à segurança contra incêndio. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela que organiza as normas estaduais que determinam como deve ser feito o dimensionamento dos sistemas de segurança contra incêndio nos seus respectivos estados. Aqui nós percebemos que cada estado tem uma abordagem diferente com relação à segurança contra incêndio. O primeiro fato importante a observar é que a atualização dessas normas não segue o mesmo padrão em todos os estados. Nós temos estados como São Paulo, por exemplo, que está atualizando suas normas a cada 2 ou 3 anos. Em compensação, nós temos outros estados que não fazem isso com tanta frequência. Isso pode ser abordado por diversos assuntos, mas principalmente pela estrutura legislativa que cada corpo de bombeiros possui. Nessa tabela, eu destaco que 7 dos 27 estados possuem uma norma com mais de 10 anos de uso. Quando a gente considera que existe uma constante evolução tecnológica para a segurança contra incêndio, uma norma de 10 anos ou mais já não está abrangindo as novas tecnologias que estão disponíveis. E isso pode ser prejudicial para a evolução da segurança contra incêndio dentro daquele estado. É importante também destacar que alguns estados têm a sua legislação base em patamares diferentes da hierarquia de legislação. Alguns são normas técnicas, e a norma técnica é mais simples de ser mudada porque ela é ato do comandante-geral do Corpo de Bombeiros de cada estado, mas em alguns estados isso acontece em forma de decreto, que aí tem que ser uma ação do governador, ou até mesmo em forma de lei, como acontece em 3 estados, e sendo lei precisa ser aprovado pela Câmara Legislativa. Essas diferenças de hierarquia interferem diretamente na burocracia necessária para atualizar essas normas. E isso pode prejudicar muito a atualização constante que esse tipo de norma precisa ter. A primeira tentativa mais ousada para tentar unificar as normas foi a Lei Kiss, publicada em 2017. Essa lei foi uma resposta à tragédia ocorrida em 2013, na Boate Kiss, e uma forma de tentar mostrar para a sociedade que as normas de segurança contra incêndio estariam caminhando para a unificação e para serem mais rígidas e garantir mais segurança nas edificações. Infelizmente, ela não teve um efeito prático que se pretendia. É uma lei feita por parlamentares e não por técnicos de segurança contra incêndio. Então, ela não é abrangente em assuntos técnicos e trata de uma forma mais geral sobre segurança contra incêndio. E existem alguns pontos que merecem um destaque maior. No artigo 3º foram enumeradas as funções inerentes aos corpos de bombeiros militares. E foi incluído planejar, analisar, avaliar, vistoriar, aprovar e fiscalizar medidas de proteção, de prevenção e combate a incêndios, desastres, estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. Nada diferente do que já estava previsto em todas as legislações estaduais. Esse item não trouxe nenhuma novidade para o cenário de segurança contra incêndio que já era praticado antes mesmo da tragédia na Boate Kiss acontecer. Também foi estabelecida a responsabilidade do poder público e dos corpos de bombeiros para realizar as fiscalizações e vistorias periódicas em estabelecimentos comerciais, de serviços e nos edifícios residenciais multifamiliares. Isso é outra coisa que também já estava prevista em todas as legislações. Já era responsabilidade do poder público, que por sua vez já havia delegado aos corpos de bombeiros essa responsabilidade. A diferença é a abrangência desse poder de fiscalização, que é diferente de um estado para o outro. Alguns estados, por exemplo, fazem análise de projeto, outros não. Alguns estados fazem perícia de incêndio, outros não. Então, existe essa diferença na abrangência de um estado para o outro, mas a responsabilidade de o fazer já é previsto para todos os corpos de bombeiros.
Foi estabelecido também que nos cursos de engenharia e de arquitetura deveria ser incluso o conteúdo relativo à prevenção e combate a incêndio e desastres na sua grade curricular. E a lei foi específica ao prever um prazo máximo de 6 meses para que isso acontecesse em todos os cursos de formação no país. Mas até hoje isso ainda não foi feito, então acabou ficando um artigo que não foi colocado em prática. E o último ponto que vale destacar é que ficou estabelecido que deveria ser criado um sistema unificado de informações entre União, estados e municípios para integrar as informações e monitoramento de incêndios e de desastres. Mas isso também não foi efetivado. Até hoje nós ainda não temos esse sistema unificado com as informações reunidas de todos os 27 estados. Então a Lei Kies, ela não teve um efeito prático, mas ela já mostra uma tendência de enxergar a padronização das exigências como um caminho natural para unificar as normas. Dentre os inúmeros assuntos que precisam ser abordados na hora de se discutir uma padronização, o foco deste artigo é em dimensionamento dos sistemas de segurança contra incêndio. Em todo o país, são utilizados 4 parâmetros básicos para definir quais sistemas uma edificação precisa ou não ter. A destinação, a atividade que vai ser feita naquela edificação, a área, a altura e o seu risco inicial. Com base nesses 4 parâmetros e fazendo uma relação entre eles, são determinados quais sistemas serão obrigatórios e quais sistemas serão opcionais para cada uma das edificações. Nesse slide eu trago para vocês uma tabela que está comparando a classificação das edificações de acordo com a sua ocupação, que é o primeiro parâmetro a ser analisado quando a gente vai dimensionar sistemas. Na primeira coluna nós temos a atividade principal, e eu vou usar a primeira linha como exemplo, tá bom? Que seria para uma edificação de uso residencial. Em 27 estados são adotadas 3 subcategorias. No Rio de Janeiro são adotadas, além dessas 3, mais 3, um total de 6 subcategorias. Esses 24 estados representam 89% dos estados do país. Então nós percebemos que quase 90% dos estados do Brasil usam uma única classificação para edifícios residenciais e eu tenho um estado que usa diferente. Passando para a segunda linha, vamos falar sobre hospedagem. Hospedagem é adotada igualzinha com 2 subcategorias em 25 estados. A edificação comercial, por exemplo, novamente, 24 estados utilizam exatamente a mesma classificação e o Rio de Janeiro utiliza uma a mais. Para serviços profissionais, que são os prédios destinados a escritório, 23 estados, ou seja, 85% dos estados do Brasil, adotam 4 subcategorias. Vem Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul adotando uma 5ª subcategoria. E aí nós temos vários outros exemplos ao longo dessa tabela, mas o que eu tento enfatizar aqui é justamente essa percepção de que grande parte das classificações por uso e ocupação já são iguais nos estados, mesmo que as legislações sejam diferentes. Aqui nós temos mais diferenças para outras categorias principais. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para a penúltima linha, que é a categoria de destinações especiais, em que 14 estados, ou seja, 50% dos estados do Brasil, utilizam 12 subcategorias para especiais. E essas subcategorias, elas podem mudar um pouquinho a ordem, um pouquinho a nomenclatura, mas elas são basicamente as mesmas 12 nesses 14 estados. Os outros estados podem variar o número de subcategorias ou definição, o exemplo de uma na outra. Essa categoria de atividade especial é a que mais tem divergência entre as legislações. Ainda assim, 50% dos estados já usam a mesma classificação. Além disso, na última linha eu trago para vocês o exemplo de setor primário, que são 3 subcategorias diferentes que são utilizadas apenas por 3 estados. Os outros 24 estados nem sequer citam essa classificação de atividade de setor primário. E essas são as 2 atividades que têm mais divergência entre as legislações. Mas no restante, a gente tem muito mais convergência de classificação e de informação do que divergência. Então, ao fazer o estudo comparativo entre essas 27 legislações, foi detectado que em 9 categorias principais, ao menos 23 estados, ou seja, 85% do total de estados federativos, utilizam a classificação para a destinação idêntica, não muda nada. Em 7 categorias foram encontradas divergências na quantidade de subcategorias e na nomenclatura. Então muda um nome ou outro, mas acaba sendo a mesma classificação.
E o maior destaque é que existe uma categoria, que é a categoria K, o código K para energia, que existe apenas em 6 estados. A categoria especial, que a gente conversou no slide lá da tabela, ela é a única que apresenta divergências que são muito consideráveis. Aqui eu tenho listado as 14 subcategorias que aparecem nessa categoria principal de atividade especial. Então eu tenho aquelas coisas que são mais difíceis de classificar nas demais categorias principais. Túneis, líquidos inflamáveis, central de comunicação, elas têm algumas características que são muito particulares. E aí, dependendo do estado, foi colocado numa classificação especial e numa subcategoria separada. Essa é a que precisaria de mais discussão entre os estados para se chegar a um consenso de padronização. A categoria do setor primário só é utilizada em 3 estados. Eles falam sobre edificações destinadas à botânica, zootecnia e mineração. Os outros 24 estados não citam esse tipo de edificação. Então, essa comparação feita entre as legislações mostra que tem muito mais convergência do que divergência quando a gente está falando de classificação das edificações de acordo com a sua atividade. Não existe muito questionamento nos estados entre a validade ou não, ou a eficácia desse tipo de classificação, porque ela é a primeira, está falando só de atividade. A partir daí é que a gente vai colocar outros parâmetros. A maior dificuldade aqui é classificar por similaridade uma atividade que não esteja prevista nas tabelas. Esse é o motivo pelo qual alguns estados têm uma lista muito maior e muito mais detalhada e outros estados têm uma lista mais curta, mais resumida. Mas isso é apenas uma questão de entrar em um consenso de qual tem que ser o nível de detalhamento e adotar uma classificação geral para todo mundo. Ao analisar todas essas convergências e divergências, eu trouxe nesse artigo uma proposta para essa classificação geral por atividade. Ela é baseada em todas as convergências encontradas nas 27 legislações estudadas que resultaram nessa tabela para classificação de atividade. E no caso dos riscos especiais, foram acrescentadas todas as que surgiram e foram minimamente convergentes entre os estados. A proposta é que essa tabela seja adotada pelas legislações estaduais e esse seria o primeiro parâmetro a ser padronizado entre as legislações. Essa é apenas uma proposta que poderia ser levada para as reuniões técnicas entre os 27 estados para que cheguem num consenso sobre essa classificação de atividade. Como considerações finais, eu gostaria de enfatizar que a padronização dos parâmetros das legislações de segurança contra incêndio é uma necessidade, não apenas para a classificação de atividades, mas também para as exigências e para o processo de projeto e aprovação e fiscalização dessas medidas de segurança contra incêndio. Não existe uma justificativa plausível para essas diferenças de parâmetros entre os estados. Incêndio é incêndio e edificação é edificação em qualquer lugar. Esses parâmetros precisam ser padronizados para que a gente tenha realmente o mesmo grau de exigências e a mesma interpretação de segurança contra incêndio em todo o país. A padronização de classificação de destinação ou de atividade que está sendo apresentada neste estudo é apenas o primeiro parâmetro a ser padronizado e ela pode servir como base para a gente discutir todos os outros parâmetros que também devem fazer parte dessa padronização. A ideia aqui é iniciar essa discussão e trazer uma primeira proposta para um dos inúmeros parâmetros que precisam ser discutidos e padronizados nas legislações brasileiras. Eu agradeço a atenção de vocês. Boa tarde.